Presta bem atenção. Eva não saiu de uma costela e não comeu uma maçã. Eva realmente não saiu de uma costela, ela não foi criada através que Deus tirou ela de uma costela de Adão. E também Eva e Adão também não comeram uma maçã. Vamos lá, vamos descobrir nesse vídeo, nessa aula de hoje. Primeiro, de onde chegaram a esse erro? Eva não foi criada de uma costela. Vamos ver de onde saiu esse erro e qual que é a verdade, qual que é a explicação certa. Realmente, qual que era o fruto proibido? Por que realmente não era uma maçã? Primeiro, se a gente diz que tem uma diferença muito grande você falar que Eva foi criada de uma costela ou não. Por quê? Quando você diz que Eva foi tirada de uma costela de Adão, significa que a mulher ela é muito menos importante que o homem. Ela foi pega, foi tirada de uma costela. Não é nem de uma parte importante do ser humano, da cabeça. Chegou uma parte importante, uma costela, um osso. Você já vê que não, a mulher tem uma importância tão quanto igual ao homem. Cada um tem suas funções diferentes, mas tem importância igual. Vamos lá. E de onde surgiu esse erro? De onde a gente vê esse erro? Como pode ser? É o seguinte. Na verdade, a palavra tzela, em hebraico, pode significar costela. Também pode significar lado. Como está escrito sobre o tabernáculo, Letzela Mishkan, do lado do Mishkan. Fala, a gente vê aqui, se for ver, no capítulo 2 de Gênesis, versículo 17, vamos ver, existe o grande comentarista da Torá, o Rashi Rabbi Shlomo Yitzhak, ele explica, porque quando a gente vê a Torá, sem ver que nossos sábios explicam, a gente pode ter vários erros de tradução. Por que tem palavras semelhantes, mas um lugar significa uma coisa, outro lugar significa outra coisa? Em hebraico tem vezes que a mesma palavra pode parecer a mesma palavra igual, mas em um lugar ela tem um significado, em outro lugar tem outro significado. Vamos ver. No versículo 20, capítulo 2, versículo 20, Deus diz que o Adão chamou a todos os seres humanos, os seres vivos, colocou nomes para cada um deles, os animais, etc., as aves. E para ele, para o Adão, ele encontrou um companheiro. Melhor, uma companheira. O que Deus fez? No versículo 21 do capítulo 2, ויפל השם אלוקים תרדמה על האדם וישן ויקח אחת מצלותיו ויסגור בשר תחתינה. Então Deus Todo-Poderoso fez um homem cair num estado de sono profundo e ele dormiu. E aí ele tirou uma de suas tzalotav e fechou a carne em seu lugar. O que quer dizer tzalotav? Tzalotav pode ser, como diz antes, costelas. Pode ser também um dos seus lados. Daqui vem o grande Rashi. Ele fala o seguinte: Mitzalotav, o que significa Mitzalotav? De seus lados. Como está escrito sobre o tabernáculo, e para o lado do tabernáculo. E aí ele continua dizendo, Rashi, isso é o que disseram os sábios, eles foram criados inicialmente com duas faces. Está escrito no Talmud, Tratado de Berachot. Ou seja, como eles foram criados, Adão e Eva foram criados diferentes dos seres humanos que a gente conhece, da gente. Adão e Eva eles foram criados unidos, juntos, grudados, era uma coisa só. Ou seja, na parte da frente, vamos dizer, era o homem, Adão, na parte de trás era Eva. O que Deus fez? Separou. Deus fez eles dormirem, Deus separou eles, estavam grudados, Deus separou eles. E aí virou Adão, virou Eva. Eles eram uma coisa só, agora virou separado. Quando a gente fala isso, o significado muda. A gente vê que realmente
Os dois têm uma importância igual, Adão e Eva. Mas como surgiu esse erro de Tzalotav achar que é costelas? Porque também Tzalotav também significa em hebraico costela. Mas aqui vem do significado de lado. Sim, Deus dividiu eles dos lados. Depois que ele dividiu eles, Deus costurou eles e fechou. Aí ficou cada um separado. Eles eram os dois juntos, depois ficaram cada um separados. Agora, a gente vê que tem uma diferença muito grande, né? Isso muda tudo. Por isso é muito importante sempre estudar a Torá com uma boa tradução e mais ainda com os ensinamentos dos nossos sábios. Que Deus, que ele deu a Torá escrita e a Torá oral. A Torá escrita é o Pentateuco, aqui. E a Torá oral é a Torá que ele passou oralmente para nossos sábios. E essa Torá oral, ela explica a Torá escrita. Coisas que não estão escritas, não está escrito na Torá escrita, a gente pode acabar entendendo errado. Por isso vem nossos sábios, através que Deus passou isso para os nossos sábios, explicam não. Aqui, por exemplo, aqui, Tzalotav aqui quer dizer lado, não quer dizer costelas. Por isso é muito importante estudar a Torá com rabinos, com pessoas que realmente sabem a explicação dos sábios, porque isso muda totalmente a explicação, o significado de cada parte. Não é somente traduzir. Com essa história, né, de maçã, Adão e Eva comeram maçã ou não comeram maçã? Como assim? Vamos entender primeiro, novamente, de onde surgiu esse erro de achar que Adão e Eva comeram realmente maçã? E qual que é a prova e de onde a gente sabe que não era maçã nenhuma? E qual que era realmente o fruto proibido? Então a gente vai ver no Chumash, no Pentateuco novamente, a gente vai ver Gênesis, capítulo 2, na continuação, conta a história da serpente, que a gente sabe que a serpente, na verdade, não era uma serpente, um animal normal, era uma serpente ao lado negativo, ao lado das forças do mal, das impurezas, como se fosse que reencarnaram, entraram dentro da serpente, e através disso, e essa serpente era uma serpente diferente, ela falava, conversava, ela tinha inteligência, era um ser diferente, e também espiritual. Essa semente, ela queria realmente fazer Adão e Eva pecarem. Aí diz o seguinte, aqui no capítulo 2, versículo 15, está escrito o seguinte, Vekach Adonai Elohim et Hadam v'enicheu began Edem leovdav lishomra. Por o próximo versículo 16, Veitzav Adonai Elohim et al Hadam lemor mikol etz hagan achol tochel. No próximo versículo 17, o meitz hadat tovara lo tochal mimenu ki beyom acholcha mimenu motamut. Diz o seguinte, Deus Todo-Poderoso pegou o homem e instalou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E Deus depois ordenou ao homem dizendo, você pode comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma dela, pois o dia que comer dela certamente morrerá. Ou seja, o que está escrito aqui no versículo novamente? Da árvore da árvore do conhecimento entre o bem e o mal, não coma dela, que o dia que você vai comer ela, você vai morrer. Ou seja, a gente vê aqui, em lugar nenhum está escrito que era maçã. Não está escrito qual que era o fruto, não está escrito o nome do fruto. Está escrito o seguinte, que no dia que você comer essa fruta, você vai morrer. E mais ainda, a árvore do conhecimento entre o bem e o mal. Então, de onde surgiu esse erro de achar que era uma maçã? Pesquisei um pouquinho, cheguei à seguinte informação muito interessante. Olha só. No século IV, no ano de 384 DC, o Papa da época, chamava Damas I, ele decidiu fazer uma tradução da Bíblia. Porque existiam várias traduções, você traduz de uma língua para outra língua, outra língua, acaba tendo vários erros, né? Cada língua, a mesma palavra pode significar coisas diferentes. Ele decidiu, ele chamou um dos seus discípulos, chamava Jerônimo, que era um grande escritor, um filósofo, uma pessoa muito capacitada, sabia várias línguas. Ele falou para ele escrever uma obra só, uma tradução só,
do latim, em latim, da Bíblia. E essa ia ser a tradução oficial da Bíblia. E assim ele fez, durante mais de 20 anos, ele estudou e escreveu. E lá, quando ele quis dizer a árvore do bem e do mal, ele escreveu no latim, mal, ele escreveu a palavra malus. Malus é mal. Mas no latim mais antigo, malus também significa maçã. Então o que aconteceu? Malus, mal e maçã. As pessoas começaram a escutar malus, mal, maçã, maçã, mal. As pessoas começaram a errar e achar que realmente malus quer dizer maçã. Então falaram a árvore da maçã. E mais ainda, depois, vários artistas e pintores que desenharam os acontecimentos da Bíblia, eles desenharam maçã. Por exemplo, um pintor alemão chamado Albert Dürer, ele desenhou uma maçã. Então acharam que realmente era maçã, esse é o fruto proibido. E assim ficou até hoje em dia. Mas não está escrito qual o fruto que era. Agora, se a gente for ver no Talmud, o Talmud ele discute sobre isso, o Talmud ele dá pra gente 3 opções. Não é certeza, mas ele fala 3 opções de frutos que podem ser o fruto proibido. Primeiro ele fala que é o vinho, porque está escrito que o dia que você comer o vinho, você vai morrer. Ele fala qual que é a fruta que traz mais morte para o mundo, o vinho. A pessoa toma vinho, fica bêbado, acontecem acidentes, a pessoa faz coisas sem pensar. Então, ela traz a morte. Então, o fruto proibido é o vinho. Aparentemente, tem uma lógica. Tem a segunda opinião que diz que o fruto proibido era o trigo. Por quê? Está escrito que é um Etz Hadat Toverad, a árvore do conhecimento entre o bem e o mal. E está escrito, o Talmud diz, que uma criança, quando ela começa a ter conhecimento, entendimento, quando ela começa a comer trigo. O trigo traz para ela inteligência, conhecimento. Então aqui o Talmud diz, olha só, o trigo ele traz conhecimento para a gente. Então é a árvore do conhecimento. Então provavelmente pode ser que a fruta proibida era o trigo. Tem uma terceira explicação que diz o seguinte, que a fruta proibida era o figo. Por quê? Depois que eles fizeram o pecado, eles perceberam que estavam nus, estavam sem roupa. E aí eles quiseram pegar folhas que tinham lá no paraíso para poder se cobrir. Mas nenhuma folha queria ajudar eles. Já falou, o quê? Eu vou ajudar vocês, pecadores? De jeito nenhum. Nenhuma árvore, planta, queria deixar eles usarem dela para se vestir. A única árvore que aceitou as plantas foi do figo. Então, o Talmud diz, provavelmente era o figo que era o fruto proibido. Já que eles comeram do figo, o figo foi o único que aceitou de usar dele para cobrir eles. Daqui o Talmud traz 3 opções. O Talmud não diz qual opção é certamente, porque não está escrito em lugar nenhum. Através da lógica, a gente entende que pode ser essas 3. Figo, trigo e o vinho, a uva. Mas com certeza a maçã não é de jeito nenhum. Então, em outras palavras, o fruto proibido não era uma maçã. E Eva não veio de uma costela. Ela veio do lado, ela estava grudada em Adão. Deus, quando Adão dormiu, Deus separou os dois, depois costurou, e aí viraram homem e mulher, Adão e Eva. Tá bom? Se gostou dessa aula, dá um like, se inscreva aí, compartilhe essa aula para mais pessoas, tá bom? Tchau, tchau. E participe do nosso grupo de WhatsApp, grupo de Kabbalah, gratuito, tá bom? O link está na descrição. Tchau, tchau.